Salve rapaziada, resenha do Camisa no ar. E hoje a gente vai trazer aquele debate que todo fã de basquete gosta. De um lado, temos um fã de LeBron James, enquanto do outro, temos um hater do LeBron James. Querem se apresentar? Como é que querem fazer a dinâmica? Querem Meu nome é Gustavo inicial? E eu sou hater do LeBron. Meu nome é Rafael Raymond Padilla e eu sou o fã número 1 do maior da história, LeBron James. Bom, família, esse debate vai funcionar como um debate normal funciona. Vai ter a opinião de um lado, a opinião do outro. Eu vou ajudar na mediação, pra não deixar que o tópico fique sempre no mesmo assunto. Mas eu tive a ideia de começar do começo. Como toda a lógica inicia. O LeBron teve sua primeira passagem pelo Cavs lá em 2003, desde quando ele foi draftado lá pela cidade, e foi até 2010. Nisso ele chegou em uma final na qual ele foi varrido, lá em 2007, contra o San Antonio Spurs. Vocês acham que essa primeira passagem dele por Cleveland deixou a desejar? E aí? Vai primeiro você. Não, você não acha que ele é o GOAT? Claro. Defende aí. Qual foi a pergunta mesmo? Tá vendo? Já começou. Cara, pra começar, a gente tem que lembrar que pelo menos ele foi draftado pra ser, né, o franchise player. E ele foi esse franchise player. Ele pegou um time totalmente destruído, com um varejão, claro que era um bom pivô, mas com varejão, Zydrunas Ilgauskas, que é um ídolo do Cavs mais velho já, Antonio Gibson. Ele não tinha ajuda nenhuma, concordemos que ele não tinha ajuda nenhuma no Cavs. E ele mesmo assim conseguiu fazer com que o Cavs, que era um time que vinha de temporadas atrás de temporadas atrás de temporadas negativas desde da saída, né, da aposentadoria do Mark Price, do Brad Daugherty, e ele conseguiu fazer com que o Cavs fosse um time competitivo, que chegasse nos playoffs, coisa que não estava acontecendo antes dele ser draftado, e ainda assim levou um time totalmente limitado para as finais, e que obviamente acabou perdendo para um Spurs de Tony Parker, Tim Duncan, o que já era esperado. Foi varrido, mas era um cara super jovem, que foi draftado em 2003, e chegou na final poucos anos depois, e foi varrido, mas teve um ótimo desempenho aí com o Cavs, sendo o franchise player que ele foi draftado para ser. O Rafael Padilha basicamente descreveu aqui o que é uma primeira escolha de draft. É óbvio que seu time é ruim quando faz uma primeira escolha de draft, é óbvio que seu time melhora quando você recebe a primeira escolha do draft. Isso é indiscutível. Aí eu concordo até com você. A não ser que você seja e te dou razão. E te dou razão. Ele tem razão no que ele fala. O único problema, cara, é que você esqueceu que a primeira passagem dele pelo Cavs já é o suficiente pra desmentir o teu primeiro argumento de que ele é o GOAT. A primeira passagem dele pelo Cavs já garante que o LeBron não é o GOAT da NBA. Já é o suficiente pra dizer que ele não é o GOAT. Por quê? Por quê? Existe a narrativa de que o LeBron não tinha time. Existe a narrativa de que o LeBron não tinha ajuda. Ele sai de um time em 2010. É um fato, não. É um certo fato, concordo com você. Mas a forma que isso é comunicado faz parecer que o LeBron James jogava num time que batia em oitavo da conferência e caía no primeiro round todo ano. E não era isso que acontecia. Era um time que batia em final de conferência. Era um time que caía em semifinal de conferência. Era um time que ganhava 66 jogos numa temporada. Era um time bom. Muito bom. Que funcionava. O que aconteceu em 2010? O LeBron James olha pro time dele e se acha incapaz de vencer o Boston Celtics sem fazer uma panela. Resumidamente, foi isso que aconteceu em 2010. Ele se achou incapaz de vencer aquele Boston Celtics sem fazer uma panela. Não é nenhum contra-argumento? Cara, isso tá bom. Posso isso continuar? Não, eu posso te rebater. Vai. Cara, pensa assim, ele não via... Qual que é o maior objetivo desde quando você é criança é ganhar um título da NBA, certo? Assim, pra grande parte das crianças, o grande objetivo que você almeja é ganhar o troféu de título E você, da NBA. o que eu tô trazendo ele poderia vencer esse título com o Cavs na primeira passagem. Era totalmente tangível vencer Não aquele era título. tangível. Era. Claro que não. Como que não? Ele tava na semifinal de conferência contra o Celtics no ano anterior. Então, mas ano após ano ele chega e ele vai na final, aí ele chega na semifinal, é eliminado pro Orlando Magic. Em 2010 o que aconteceu foi, ele chegou na semifinal de conferência, abre 2-1 contra o Celtics e desaparece nos últimos 3 jogos da série. Ele fracassou. O time correspondeu. Claro, o time entregou o que sempre entregou. Ele não vai ser todos os jogos impecáveis, mas durante todos os anos, você falava assim, quem foi a razão do porquê o Cavs teve 66 vitórias? Claro que foi o LeBron. Em 2 anos ele teve mais de 60 vitórias. Foi o LeBron James. Apesar do Mike Brown, que era o treinador na época, era um bom treinador. Mas assim, era ele. Era só ele. O Varejão, que como eu falei, era um jogador ok. E aí você tinha o Zydrunas Ilgauskas, tinha o Mo Williams no começo da carreira também. Mas o motivo era literalmente o LeBron James. E aí, claro. quando ele se vê
já depois de 8 anos, onde a franquia não consegue ajudar ele a vencer, ele falou, cara, eu vou tentar ganhar um título pra mim, porque desde criança eu almejo ganhar um título. Isso é a mentalidade de um vencedor. Infelizmente não ia ser com o Cleveland, mas é a mentalidade de um cara que fala, eu quero ser melhor e eu quero ganhar um título, e eu quero ser maior pra contribuir pra história do esporte. Com certeza, Assim. concordo com você. Individualmente era muito importante pra ele. Eu só tô discutindo que isso tira ele da conversa de GOAT. Não tira, por Já, que ele já tira? aí, já é um Por motivo quê? pra você. Porque o Jordan não fez isso quando ele jogava no Bulls. Depois de perder 4 vezes seguidas no primeiro round, ele não fez isso. Ele não fez isso. Por que o LeBron fez isso depois de chegar na semifinal? Ele viu uma fundação onde ele falava, aqui eu vejo que eu consigo plantar, os frutos podem dar um título de NBA. Agora, em Cleveland não tem isso. Você já tem a questão de que você joga em Cleveland, que é um mercado pequeno na NBA, e Chicago, que você joga em um mercado grande. Claramente, o MJ sabia que ele tinha muito mais chances de ter esse supporting cast para ele do que o LeBron em Cleveland, que não atraía nenhum free agent. O último free agent mais recente, antes do LeBron, tinha sido o Shaw Kemp. Sim. E em final de carreira ainda. Qual foi o Então, grande assim, jogador do Bulls antes do Jordan? Não tem também, cara. Você tá falando que é um mercado grande? É um mercado Mas é um grande. mercado Chicago grande. é uma cidade Concordo. grande, é um mercado grande. O Mas Michael, time não Jordan, é. o Michael Jordan O fundou time não é. praticamente toda a história do Chicago Bulls. Não à toa, os 6 títulos do Chicago Bulls todos são O meu, do Michael question... Jordan. então, o meu questionamento-chave é: o Michael Jordan poderia ter olhado para um time que caía no primeiro round todo ano e desistido. Assim como o LeBron fez. Só que o LeBron, ele não caía no primeiro round. Ele caía na final. Ele caía na semifinal. Ele caía na final de conferência. Como você acha que um time que ganhava 66 jogos por ano e chegava em semifinal e final de conferência não tinha condição de dar esse próximo passo? Não era tão distante assim, Rafa. Essa é a minha questão. Eu acho que é exatamente isso, porque ele viu que bateu o teto. O MJ ele olhava, tá, a gente tá sendo eliminado no primeiro round, mas eu vejo aqui um teto maior, eu vejo que a gente ainda não tá perto do nosso teto. O LeBron, ele via que ele se esforçava ao máximo, ele tava no prime físico dele, no prime mental dele, em vários aspectos do jogo dele. Tudo bem que o prime dele continua por muito tempo, mas ele se via nessa situação, via que o time provavelmente não ia ter ajuda, via o time dele draftando caras que não ajudavam pro time, e ele falava, cara, o meu máximo, mesmo com tudo isso, eu jogando pra caramba, ganhando MVP, sendo o maior destaque da liga, eu só bato em semifinal ou sou varrido na final, não tinha um momento pra ele olhar e falar, cara, o teto já bateu. Não tinha uma projeção de ganhar um título. Agora, me desculpa. Pra mim, o Michael Jordan, ele via lá, ele falava, eu vejo uma fundação que daqui pra frente a gente consegue melhorar e a gente consegue ganhar um título. Rafa, eu acho que seu argumento seria válido se ele tivesse feito grandes jogos na reta final daquela série contra o Celtics, que foi a fatídica série que definiu o futuro dele. Se ele vence aquela série, vence a final, chega numa final de NBA e perde, talvez a final, eu acho que talvez ele continuasse em Cleveland, sabe? Eu acho que assim, o bater o teto seria válido se o LeBron tivesse feito jogos dignos do que ele era. Aí ele pode... Que ele vem de 2 MVP seguidos em Exato. 2009 e 2010. Se o LeBron entrega naquela série o que ele pode entregar na totalidade, aí sim ele pode falar, fiz meu máximo. A partir do momento que você deixa um time, logo depois de fracassar da forma que ele fracassou na semifinal do Leste em 2010... Eu não acho que você pode isso pra mim descarta ele da discussão de Volt. Três jogos, 3 recordes pra definir toda uma passagem dele pro Cleveland, que ele mudou totalmente o patamar da franquia. Concordo entendeu? com você. Eu também acho que é algo muito pequeno pra gente definir a passagem inteira dele. Mas repare, eu não tô dizendo que o LeBron deixa de ser um grande jogador. Eu não tô nem dizendo que ele deixa de ser top 2 da história. Eu tô dizendo que isso já tira ele da conversa de GOAT. Discordo. Em 2010, ele já foi descartado, na minha opinião. Discordo. Bom, chegamos em 2010 e o LeBron teve que tomar uma decisão. Porém, essa decisão não foi tomada de uma maneira comum, né? Ele fez um showzinho, né, de certa forma, ao redor dele para anunciar essa decisão de qual seria o próximo time que ele ia jogar. Ele poderia escolher, provavelmente, qualquer franquia da NBA, mas tinha, acho que, 3 principais, que era se manter em Cleveland, ir para o Miami Heat junto com o Danny Wade, e tinha conversa de possivelmente ir para o New York Knicks também. Tinha o Bulls também. O Bulls também estava envolvido. Como eu disse, podia ir para qualquer time da NBA. E ele arrumou um horário, um programa em horário nobre da ESPN, faz esse anúncio totalmente fechado para todo mundo ficar sabendo. É um evento nacional. Vocês acham que todo esse plano, toda essa organização para esse anúncio foi algo exagerado? Foi algo que, beleza, não, ele é o LeBron, tem que ter essa atenção nele, tipo, ele é o atleta do século, ele é o escolhido, né, the chosen one, como falavam antes dele chegar na NBA, e tá certo dele receber esse tratamento. Como vocês avaliam todo esse método que ele pensou e que ele organizou essa reunião pra falar que, tipo, beleza, vou sair do Cleveland, vou para o Miami Heat? Totalmente egocêntrico.
Ninguém na história da NBA tinha feito isso. O Michael Jordan, quando parou de jogar basquete pra jogar beisebol por causa do pai, parou, voltou e ganhou mais 3 títulos. Quando ele volta, tudo que ele faz é escrever uma carta e mandar pra imprensa. Ó, voltei. Isso é grandeza. Um cara que precisa de uma pirotecnia, igual o LeBron fez em 2010, quer criar essa imagem de que ele é algo que não é. E eu acho que a carreira do LeBron se resume a isso. Tentar criar algo que não existe. São momentos da vida. O Michael Jordan passou por uma época que nem se compara mediaticamente falando do que o LeBron James. E conseguiu ter mais impacto. A gente tá falando de 2010, 2011, e a gente tá falando da década de 90, que são momentos completamente diferentes. Segundo aspecto, como o LeBron James já estava crescendo, né, quando ele estava no high school, em uma época mais midiática, já foi se criado pela mídia um grande hype nele, que não é culpa do LeBron James. Não. E ele tinha esse hype merecido, porque realmente ele tinha todos os atributos físicos e do jogo dele para se tornar o próximo grande jogador. E ele realmente teve desde pequeno, desde 18 anos, uma mídia sufocante em cima dele, falando que ele vai ser o próximo maior, o próximo Michael Jordan, ou o próximo a disputar com o Michael Jordan. A ESPN chegou a passar jogos dele no programação school, deles. Tem um assim, documentário, né? tem um documentário Claro, dele na sim. época de high school, né? Exatamente. Já tinha mídia em cima Já dele. tinha total. muita mídia em Sim, cima dele. fato. E que não era ele, é a mídia. A mídia que criou toda essa narrativa, a mídia que fez expectativas. E ele foi quieto, foi para uma franquia totalmente disfuncional e fez isso se tornar, o que a mídia falava, uma realidade. E agora você vem para 2010, depois de vários anos de domínio do LeBron James, já 2 MVPs, depois ele foi e ganhou mais 2 com o Miami, que obviamente você precisa trabalhar e usar finalmente a seu favor o que a mídia sempre fez com você. Sempre se tratar você como um rei, como o próximo maior. Você precisa finalmente utilizar isso ao teu favor, e foi simplesmente o que o LeBron fez. Ele queria anunciar para os Estados Unidos inteiro, era uma decisão difícil, e eu acredito que merecia, como respeito ao próprio LeBron James e à decisão de onde ele ia jogar, porque é a cara da liga, merecia algo além, sabe, numa época mais midiática, merecia algo além de somente uma carta ou somente um anúncio normal. Precisava ser tratado de uma maneira diferente. Claro. Ou seja, o tratar Rafael Padilha, como um rei como ele é. o Rafael Simples Padilha tá tratando um pé na bunda que ele tomou em rede nacional em 2010 como algo maravilhoso. Eu nunca vi isso. Eu nunca Pé na vi bunda. isso. Tu é torcedor do Cavs? Claro. E o LeBron fez o que com vocês em 2010? Ele foi embora. E tu achou bonito? Tu achou legal? A minha vontade- Tá vendo só o papo dele? A minha vontade é que o LeBron tivesse passado a carreira inteira em Cleveland e tivesse aqui, mas a gente sabe que a gente não Aqui? pode ter. A gente não pode ter tudo que a gente quer. Infelizmente, Eu vou te falar uma coisa. ainda torcendo pra Cleveland. Infelizmente a gente não vai atrair todo mundo a ficar aqui. Os nossos próprios. Tudo bem, ele foi pro Miami Heat. Ele é de Akron. E mesmo assim ele não Beleza. ficou, aí a gente sabe que vai ser assim. E aí ele foi pro Infelizmente, Miami a Heat. vida- a vida é assim, a gente tem que sempre lutar mais do que times de Nova York, times Mas, de LA, e assim faz Olhando parte da assim, nossa vida. quem você acha que errou mais? O LeBron em, tipo, fazer meio que esse glamour todo do anúncio, ou a torcida de Cleveland reagindo, queimando camisa, tornando ele como um vilão da cidade? Quem errou mais nesse cenário? Porque foi algo muito diferente de qualquer coisa que a gente já viu. Como eu já disse, pra mim não foi um erro do LeBron. Pelo contrário. De novo, voltando pra mídia, o fato de se discutir isso, o fato dele ter feito um grande anúncio pra mudar de lugar, ele só mostra a forçação de barra pra fazer o hate em cima do LeBron James. Mas dito isso, eu achei um erro queimar as camisas do jeito que queimou. Achei. Mas a gente sabe como funciona o lado passional do torcedor e o lado irracional do torcedor de queimar as camisas e tudo mais, e ficaram super chateados, que eu acho que tem uma parcela de razão, mas ao mesmo tempo um pouquinho de ingratidão para um cara que ficou muito tempo até na franquia, até ir embora, e que levou uma franquia do nada pra ser destaque da NBA, querendo ou não, né? Chegou numa final, chegou várias vezes nos playoffs, ganhou vários jogos, coisa que não estava acontecendo. Mas eu entendo ter tido essa reação, mas eu acredito que foi um pouco de erro por parte da torcida, e em relação o anúncio do LeBron não teve nada de erro do GOAT. É bom lembrar que um ano depois dessa espetacularização toda da ida dele pro Miami Heat, aconteceu a final da NBA, né? E a suposta desculpa dele de não ter um time ali não funcionava. Ele tinha Dwayne Wade, ele tinha Chris Bosh, ele tinha o Mark Chalmers, né? Era um time. Era um Eric Spoelstra treinando ele, era um time muito forte. E ele consegue perder a final mais ridícula da história.
o Miami Heat era muito favorito naquela final e o LeBron perde. Por que isso aconteceu? Não sei se você conhece, tinha um alemão do outro Não, lado. não foi por isso. Chamado Foi porque Dirk um certo Nowitzki. LeBron James faz 8 pontos em jogo de final, faz 17 pontos em jogo de final Ele e não perde, foi bem. Ele não perde foi a bem. final mais ridícula da história. Ele não foi bem. Nessas finais ele deixou muito Aí como a é que desejar. você quer chegar pra mim e dizer que esse cara é maior que o Jordan? Um cara que perde uma final, nesse contexto... Pô, eu tô falando sério, cara. 2011 é ali. Se você não acha que 2010 foi o suficiente pra saber que o LeBron não seria o GOAT, 2011 é a concretização disso. Ele perde o título mais fácil da história. Caraca, Mais cagou em fácil cima da do Não tô Dallas cagando em cima do Mavericks. Dallas. Não tô Que desmerecendo o Dallas. O Dallas era muito Respeitem o Dallas forte. Mavericks. O Dallas posteriormente foi valorizado como um time muito bom. Mas naquele momento, antes da final começar, não existia uma alma viva no mundo que falasse que o Dallas era favorito naquela final. Você concorda? Mas aí a gente vê que no final estávamos errados, estava que o porque o time LeBron do Dallas pipocou. era muito melhor do Porque que o as LeBron pessoas falavam. pipocou. Porque o LeBron pipocou. O LeBron pode ter pipocado, assim como o Michael Jordan foi, como você bem disse, 4 vezes eliminado no first round. Não, olha só. Simples Não assim. compare a eliminação no primeiro round com derrota em final da NBA. Ah, não. não. Tem a menor comparação. Não tem comparação. Final de NBA é o momento, Rafa, que tá todo mundo olhando pra você. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que vencer pra entrar pra história. É isso que separa a gente grande de gente E pequena. no primeiro round que você enfrenta times muito piores, você tem que passar desses times piores. Isso foi no ainda mais início da, quando você isso se foi no chama início da Michael carreira Jordan. dele. No início da carreira dele, ele foi eliminado no primeiro round. No início da carreira do LeBron, ele não ia pro playoff. Não foi você que falou que ele tomou 4-0 pra um Spurs histórico no início da carreira ainda? Ah, mas eu não Querendo questiono ou não, esse ele 4. ele tava ainda no Eu quinto não ano entrei dele no na mérito carreira. do 4-0. Você lembra? Eu não entrei no mérito do 4-0. Eu entrei no mérito de que o LeBron James ainda tinha margem pra vencer um título no Cavs e não precisava sair daquele Cavs. Foi isso que eu falei. Assim como o Michael Jordan fracassou no início e continuou no Chicago Bulls. E fez a dinastia dele acontecer. É isso que eu tô botando em pauta. Você entrar nessa questão da dinastia, em 2011, sim, o LeBron e o Miami Heat perderam a final pro Dallas Mavericks, inclusive vai Dallas Mavericks, rapidinho, sendo um pouco clubista aqui. Mas em 2012 e em 2013 ele foi bicampeão com o Miami Heat, sendo o MVP nesses 2 anos também. Sim. Né? Então ele também construiu sua dinastia ali com Dwayne Wade e Chris Bosh. Calma, já vem a parte da pergunta. E especialmente em 2013, que foi quando aconteceu esse lance em específico. Todo mundo sabe que em 2013 tem um arremesso lendário do Ray Allen no jogo 6, lá pra empatar o jogo, depois o Miami Heat vence o jogo 6 e depois o jogo 7 pra vencer o título. Mas eu queria entrar nessa discussão. Eu, particularmente, discordo desses assuntos falando o Ray Allen salvou o legado do LeBron. Porém, ter essa ajuda, e falando em palavras mais comuns, fazendo essa panela no Miami Heat, com Dwayne Wade, Chris Bosh, tem Ray Allen, Mario Chalmers, que vocês já comentaram, o legado do LeBron foi salvo por esses outros jogadores que estavam ao redor dele? Todos esses, especialmente nesses dois títulos de Miami que foram os primeiros dele, assim, na carreira. Claramente não. Quando você, a partir do momento que você quer tirar o crédito de um jogador por tudo que ele fez pra colocar nos outros e falar que eles salvaram, a partir desse momento tá tudo errado. Ninguém fala que o Dennis Rodman e o Scottie Pippen salvaram o Michael Jordan, sendo que o Michael Jordan só liderava o Chicago Bulls em pontos, enquanto o Scottie Pippen era o melhor companheiro, ele pegava mais rebote, ele pegava mais rebote, dava mais assistência, tinha mais steals, enquanto o Michael Jordan só fazia mais pontos, né? Enquanto tem um cara que Kobe Bryant, que era muito criticado por só fazer pontos e ser fominha e não passar a bola. Mas tudo bem, ninguém tira os méritos do Michael Jordan. Agora, quando o LeBron James tem uma mini ajuda, enquanto ele sempre carrega o time dele em pontos, em assistências, em rebotes, sendo importantinhos em tocos, como a gente já vai falar depois de 2016, ou até antes. E aí as pessoas gostam de tirar o crédito dele para dar em outras pessoas. Claramente, o Ray Allen salva, e o LeBron James tem um arremesso errado ainda naquele lance, né? Que depois... Ainda bem que você já me ajudou. Você já encaminhou meu argumento aí. Depois acontece o lance e o Ray Allen faz, e tudo bem. Sim. O LeBron James entregou em todos os jogos daquela campanha, daquelas finais. E além de ser muito importante em pontos, porque a galera só olha, ele é clutch por conta do arremesso, do último arremesso que ele faz, mas ele é clutch na decisão de jogadas dele, como ele decide as jogadas, seja passando, ele sabe o momento certo de passar, sabe o momento certo de arremessar. Então eu acredito que não é válido esse argumento de falar que perde um pouco do legado por ele ter sido salvo pelo Ray Allen. Rafa, eu acho que você esquece o tempo todo que o teu patamar é que o LeBron tem que ser o maior jogador da história. De verdade. São muitos poréns que você ignora. E pra ser o melhor, não pode ter porém, cara. Você tá concorrendo com o Jordan. A cada ano da carreira do LeBron que passou, ele ficou mais distante do Jordan. A cada ano da carreira do LeBron que passou desde 2003, ele ficou mais distante do Jordan. Esses poréns deixam ele mais distante do Jordan. Então desde o começo, então, tipo, o primeiro ano dele a já... expectativa
era enorme. A cada ano A que expectativa passou, vai... Vou deixar você desenvolver essa Entendeu? ideia. Mas... Em 2013, você chamou de mini ajuda o que ele teve? É uma das maiores panelas da história da NBA e você chamou de mini ajuda? O que ele fez em 2013 deixou um legado terrível pra liga, que dura até hoje pra alguns times, de acreditar que montar um super time vai resolver os seus problemas. Como se o Miami fosse um time que não tinha nada naquela época. Ele chegou num time vazio, não tinha nada. Era um time bom, era um time que já estava se encaminhando, era um time que tinha Dwayne Wade, um dos melhores jogadores da história, 25, top 25, top 30 talvez, Dwayne Wade. Então não era um time qualquer que ele chegou. Pippen. Não, Scottie Pippen, mas é um contraponto seu. Grant. Mas esse contraponto é seu, cara. Ninguém diz que o Jordan não teve uma mini ajuda. Ninguém nunca chegou e falou, não, Rodman e Pippen foram uma mini ajuda pro Jordan, igual você fez. Não foi uma mini ajuda, mano. Ele montou um time feito pra vencer um campeonato, e esse time venceria um campeonato com o Durant no lugar do LeBron, com o Harden no lugar do LeBron, com um monte de gente no lugar do LeBron, porque era um timaço, mano. Era o melhor time da liga disparado. Era o melhor time da liga disparado. Naquela época, quando você ia jogar contra o Miami Heat, você já sabia que você ia perder. Era algo muito parecido com o Warriors 2016. Então não é uma mini ajuda. E alguém que ganhou, né? Não é uma mini ajuda. Não é uma mini ajuda. É uma grande ajuda que ele precisou ir atrás. Não foram esses caras que foram pro Cleveland jogar com ele, igual foi com o Rodman, igual foi com o Pippen. Isso é uma montagem de time. Isso é uma coisa que você faz durante os anos e que o LeBron poderia fazer em Cleveland. E esse é o meu ponto principal desde o início. O seu ponto eu acho que seria válido se o LeBron nunca tivesse mostrado que ele consegue ser campeão sem panela e que ele consegue ser campeão sem Mas onde ele foi campeão sem panela? 2016 era uma panela no Cleveland Cavaliers? Não era? Ah, então qualquer time bom é uma panela. Meu qualquer Deus, se o cara chega num time e começa a montar o time do jeito que ele quer ao redor dele, isso não é uma panela? Qualquer time bom. Onde que ele montou o time do Cleveland Cavaliers? Kevin Love não foi uma escolha dele? Não. Então, Claro que não. Então quem foi a escolha dele Claro naquele time? Do GM. GM? Então o GM em 2018 aceitou o Derrick Rose, aceitou o Isaiah Thomas, aceitou todo mundo numa boa? Isso foi em 2018. A gente tá falando de 2016. O Kyrie Irving foi escolha dele? Lá que foi draftado lá em 2011, foi escolha dele. Não, o Kyrie Irving já tava no time. Aí é que tá, o time era do Kyrie, o time não era do LeBron. Por isso mesmo, era o time do Kyrie, o LeBron chega naquele time e ganha a NBA depois de 2 anos. O primeiro ano que ele volta pra Cleveland, ele já chega na final e perde, estava desfalcado, sim, Kevin Love. No ano seguinte tem o maior título da história na NBA. Vamos entrar nisso? Quero entrar nisso. Seria o próximo tópico. Por favor, Lucas, vamos entrar em 2016. Que a gente já discutiu essa época do Miami, né? Todo esse Big Three com o Dwayne Wade e o Chris Bosh. E aí vem a grande rivalidade, provavelmente do século na NBA, né? Que é LeBron James e Stephen Curry, né? E eu já vi muitos argumentos dos dois lados, falando, o LeBron é o principal jogador da década, não, o Curry é o principal jogador da década, né? Mas eu quero que vocês tragam esses argumentos, né? Tipo, cara, o LeBron chegou em 8 finais seguidas, desde 2011 até 2018, mas o Curry também... já diz tudo. Mas o Curry também chegou em 4 finais seguidas, né? De 2015 a 2000... Não, o Curry chegou em 5, desculpa. De 2015 a 2019. Então, cara, quem é realmente esse jogador da década, provavelmente jogador do século? A gente pode colocar um Kobe nessa discussão também, né? Por causa do three-peat lá em 2000 e depois os títulos no final, na década de 2000 também. Né? Quem é esse jogador do século, essa rivalidade? Quem de fato ganhou essa rivalidade? É óbvio que o Curry ganhou, né? Ele tem 3 títulos e o LeBron tem 1, isso aí é indiscutível. Eu acho que é bobagem ficar discutindo isso. A discussão que eu quero ter aqui é sobre a dimensão desse título. É a maior final da história, concordo com você. Mas tá longe de ser o maior título da história. É o maior título da história. Longe. Disparado. De um jogador individualmente? De tudo. Tá longe. Considerando todas as situações que você pode considerar. Por que eu tenho que considerar que a maior vitória da história da final da NBA é de um cara que perdeu 3 jogos? Você tá entendendo? O mérito da virada só acontece porque ele perde 3 jogos. Você entende isso? E o mérito da virada dele, da vitória dele, foi ganhar do time com mais vitórias na temporada regular, né? Com certeza. Então, o Curry já estava com o ombro lesionado, existiam pequenos problemas ali. Sempre quando tem o LeBron tem um porém. Não, o meu porém é que ele perdeu 3 jogos. O meu porém é ele ter perdido 3 jogos dessa final pra um time que já tava capengando, lesionado. Capengando aonde? O Stephen Curry tava com o ombro machucado, mano. O Kevin Love jogou a carreira inteira machucado. Eu vou dar isso aí. O Kevin Love jogou a carreira inteira inteira eu tenho que dar pra ele. Em Cleveland. Você tá comparando o Kevin Love com o Curry? Não tô fazendo essa comparação, mas eu tô comparando... Estamos comparando aqui lesões. Você falou que ele tava jogando capengado. O Curry capengado é 3 vezes melhor que o Kevin Love. Imagina o Kevin Love capengado ainda, meu amigo.
Como é que você vai fazer? O Curry capengado é menos importante por conta do físico dele. O Kevin Love nunca foi um cara com o melhor físico do mundo. Aliás, começou a ficar meio gordinho depois. Imagina ele capengado. Então o Cleveland sai perdendo também nisso. E aí, como sempre tem os poréns pra falar do LeBron James, ninguém fala sobre o super time que era o Golden State. Mas quando o LeBron está num baita time, aí é um super time. Ninguém fala. Aí é a panela. Agora o Golden State, que era um baita de um time, ninguém fala, não, porque o Curry montou a panela ali no time dele. Mas você entende que é esse o problema, você sair do seu time pra ir pra um time melhor, igual o Durant fez, cara. Ele tinha um time muito bom no Thunder e foi pro Warriors, é paneleiro. O LeBron tinha um time bom no Cavs e foi pro Heat, panelou. Aí o time do Heat piorou, aí ele volta pro Cavs. Aí o time do Cavs piora, aí ele vai pro Lakers. É isso. O time do LeBron, quando o LeBron sai, teve 19 vitórias. No ano anterior teve 66 vitórias. Só o LeBron que e saiu? Teve 18. Mas é só o LeBron que saiu do time? De jogador importante, com certeza. Box score não é o mesmo time. Não é o mesmo time, Rafael. Não é o mesmo time. E você vai falar que não é por conta do LeBron James. Claro que é. Mano, você ainda não entendeu que a discussão aqui tá girando em torno do teu primeiro argumento de que ele é GOAT. Eu só tô tentando clarificar pro público que o LeBron tá longe de ser GOAT. Inclusive, eu vou te afirmar uma coisa aqui que vai te doer. O LeBron tá muito mais perto do Curry do que do Jordan, mano. Não, eu sei que dói ouvir isso, mas é real. O Jordan tá num patamar infinitamente acima do LeBron. Se for pro LeBron ter discussões, as discussões do LeBron são com Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, Tim Duncan. É isso aí, o LeBron vai estar aí, nesse meio. E pode ser o segundo maior jogador da história, e eu não tenho problema em dizer isso. Mas maior que o Jordan, ele não é. E todos os argumentos que eu dei aqui são suficientes pra provar isso. Ter saído do Cavs daquele jeito, ter saído do Miami daquele jeito, São escolhas pessoais dele, você percebe que... Meu Deus, mas eu tô falando da pessoa! Eu tô falando do jogador, não tô falando da pessoa. O jogador é um alien! Não, todos os argumentos pra falar contra o LeBron James é sempre, porque ele é paneleiro e não sei o quê. Agora, dentro de quadra, do cara performando, você não vai falar que ele é o maior pontuador da história da NBA. Lógico, ele jogou 23 temporadas. O único jogador a estar no top 10 de rebotes, 23 assistências e pontos, e daqui a pouco vai ser o primeiro a estar em steals também. Porque ele tem 23 temporadas na NBA, cara. Pra um jogador com 23 temporadas ter o número que ele precisa ter uma average de mais de 30 pontos por jogo, por temporada durante 23 anos. Você tá entendendo que o problema não é o LeBron ser um grande jogador. É óbvio que o LeBron é um grande jogador. O problema você tá descrevendo pra mim um jogador top 5 da história. E ele é top 5. GOAT. Ele não é top 5, ele é o GOAT. Ele é o GOAT. E você vê quando atinge mais um defensor, né? Quando atinge mais um hater do LeBron do que um fã do LeBron, quando um defensor do Michael Jordan fala, não existe comparação com o Michael Jordan. E quando um fã do LeBron fala, cara, existe sim comparação. A gente consegue falar situações que o Michael Jordan poderia ser o GOAT. Agora, eu acho que o LeBron James é o GOAT, pra mim é o GOAT, e você fala que não existe nem a discussão. Nem discussão. A discussão dele é com esses caras que eu falei. Onde claramente existe a discussão que ele é o GOAT. Ele é o GOAT. Essa discussão é plantada, sustentada pela mídia nos últimos 25 anos, e é justo, a mídia tem que fazer isso. A mídia tem que reforçar esses debates. A mídia precisa de atenção, a mídia precisa capitalizar a atenção. É isso que a mídia faz, capitalizar a atenção. E essa discussão capitaliza a atenção. Mas quando você pega a lista de melhores jogadores da história, compara o LeBron, que é o segundo, eu tô dando o segundo lugar pra você. Eu não tô questionando isso. Eu poderia bater de boca com você que ele não é nem top 5. Mas não vou fazer isso. Mas aqui não existe esse cenário. Não existe. Se eu quisesse forçar o personagem hater aqui, eu podia ir. Mas eu vou botar ele em segundo. Cara, ele tá muito mais próximo do 10º do que do primeiro. Não tá. É esse o ponto que eu quero colocar aqui. E outra, mano. Isso é uma loucura. Essa coisa de grandeza, você tá descrevendo coisas que descrevem a grandeza sim de um jogador. Mas pro cara ser o melhor da história, me desculpe. O último arremesso, a bola mais importante da final de 2013 não podia ser do Ray Allen. A bola mais importante de 2016 não podia ser do Kyrie. Cara, são essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que fazem o cara ser o maior da história. É nesse ponto que eu quero chegar, entendeu? Você coloca muitos poréns que, cara, realmente, não dá pra dizer que o LeBron não é um jogador top 5 só por causa disso. Não tem como. Mas falar que ele é o melhor, falar que ele não é o melhor, dá. Esses poréns são suficientes pra dizer que ele não é o melhor jogador da história. Os poréns dá pra falar que ele é o melhor da história, como eu tô falando aqui. Não, assim, você fala que não tem discussão dele ser o maior da história, sendo que ele... Como que não tem discussão dele ser o maior da história, sendo que ele é literalmente o maior pontuador da história da liga? Isso é consistência, cara. É óbvio que um cara que jogou 23 anos sendo o principal jogador de um time... Isso é grandeza. Depende, cara, porque o fato dele ser esse cara... Sempre tem porém com o LeBron James.
Depende. Ele é o maior pontuador da história. O Kareem Abdul-Jabbar, Isso é sinal, olha só, sinal o de Kareem grandeza, Abdul-Jabbar, depende. o Rafael, ele era o maior pontuador da história até outro dia. O Kareem Abdul-Jabbar jogou numa época que a medicina não existia da forma profissional que existe no esporte. A fisioterapia não existia. Mano, o salário de um jogador da NBA era básico, não era um salário multimilionário que E permitia ao um jogador mesmo tempo investir. os jogadores eram mais fracos. O Kareem Abdul-Jabbar estava nesse contexto. Eles de tarde faziam outros O trabalhos. Kareem Abdul-Jabbar estava nesse contexto. Ele estava nesse meio. Ele foi formado da mesma forma que esses outros jogadores. E o conseguiu superar. E o LeBron conseguiu superar no momento onde os jogadores são totalmente mais fortes. Tem vídeo pra se preparar pra defender com o LeBron. Eles analisam o LeBron e todo o game plan deles é feito antes pra defender o LeBron e não mais ninguém. Isso Vem é uma coisa boa. vídeos, O LeBron tem tendências. todas essas facilidades também, certo? E o LeBron também. Por que o LeBron só tem 5 vezes, só foi 5 vezes pra um prêmio pra um time de defensores donos, por exemplo? Não tô falando de ser o melhor defensor da temporada igual o Jordan foi 4 vezes, tá? Não estou falando disso. É porque na época quê? do Jordan foi 3, O 4. quê? Defensor do é. ano? defensor Três, do ano, né? acho que ele foram 3 vezes. Deixa eu Acho que confirmar foram aqui. 3 vezes. O Jordan foi defensor do ano 3 vezes. O LeBron chegou no time de defesa 4 ou 5. Mas isso tem muito a ver por conta da era da NBA. O Michael Jordan estava numa era onde se valorizava muito mais um defensor como ele, que é um defensor de Rafael, perímetro. desculpa. Agora, o LeBron James, ele tá em outra era da NBA que não ia valorizar o jogo defensivo. O LeBron que está numa tinha. era da NBA em que todos os jogadores precisam fazer tudo. Não, o Michael Jordan ganhou Perfeito. uma vez o defensor do ano. Por isso que fica mais difícil ainda. O Michael Jordan, só bastava ele ser um cara que roubava bastante bola. Só bastava ter ali o stat pad dele, de steals per game, que ele ia ser o melhor defensor da temporada. Agora o Só LeBron, isso. agora o LeBron você tem que marcar chute de 3, que na época do Jordan era muito menos sim. utilizado. Você tem que marcar chute de 3. Você tem que se preocupar porque o jogador Vamos hoje deixar em bem dia- claro aqui, Rafael. Esse negócio de marcar bola de 3 vem em 2013. O LeBron já tinha 10 anos de carreira. Perfeito, Calma, tudo bem. também. Mas ele tem que se preocupar porque ele tem que marcar o lado esquerdo e o lado direito do jogador, porque hoje em dia os jogadores eles conseguem driblar com as duas mãos, com a esquerda e com a direita, coisa que na época do Jordan não existia. Não existia. Coisa que na época do Jordan não existia os jogadores tão fortes que nem hoje, que vão infiltrar e conseguir Cara, dancar mas na você tá cabeça um do desconsiderando outro. que esses jogadores estão nesses contextos, mano. O LeBron está nesse contexto, o Jordan tava naquele contexto. Não dá pra você... Perfeito, não, mas aqui o LeBron tem esse porém. O Jordan tem... Não, é o mesmo contexto, mano. Não é o E mesmo o meu contexto. ponto é, o Kareem Era Abdul-Jabbar... muito mais difícil dele O Kareem ser Abdul-Jabbar eleito o jogou melhor 19 defensor do temporadas. O Kareem Abdul-Jabbar jogou 19 temporadas. Era o maior pontuador da história até outro ano. Numa época em que o esporte era completamente amador, de certa forma. Vamos de novo, o Abdul-Jabbar estava também nesse contexto. Exato. Do mesmo jeito que pra ele era contexto de mais preparação, difícil. como é que um cara aguentou jogar 20 anos naquela época? Perfeito, só que ao mesmo tempo ele jogava com jogadores que também eram menos preparados que ele, menos fortes do que ele. Você entendeu? É contextos, do mesmo jeito que você falou que é contextos. O LeBron James gente está chegou numa num época nó onde os aqui. jogadores têm muito mais força, os jogadores estão muito mais preparados também, que eles vão dar muito mais porrada no LeBron James, que eles conseguem se preparar para marcar ele e que isso faz com que o jogador provavelmente se machucasse muito mais do que hoje em dia. É só você ver, tá tudo nas câmeras. Na Vê o época? vídeo de 1940, de 1970, 1980. Você tá argumentando a favor do Kareem, então. Não, eu tô falando exatamente que pro LeBron James, olha a quantidade de porrada que ele toma, de fisicalidade do jogo, de velocidade do jogo. Imagina você tem que marcar, por exemplo, o Ja Morant, que é um jogador mais fraco, mais franzino, indo pro garrafão com a força que ele vai pra dancar com a bola do jeito que ele vai. Aí você vai ver na época do Kareem Abdul-Jabbar os jogadores carregando a bola com uma velocidade de 2 km por hora, onde o Kareem Abdul-Jabbar só precisava chegar e fazer o post hook dele, que era dominante. Só isso. Não estou tirando méritos do Abdul-Jabbar, gigante na história da NBA. Mas como você falou, são contextos que ele estava inserido e que a fisicalidade, a velocidade dos jogadores, a porrada que ele tomava Isso é era verdade. muito menos impactante do que na época do LeBron James, que tem uma facilidade dele se machucar mais, o que faria com menos chances dele jogar 23 anos Você na acha que NBA. tem mais facilidade de um jogador se machucar em 2025 do que em 75? Com certeza. Ó, Você eu tá vou... brincando, né, Rafael? O esporte prova isso, os números de lesões provam isso. Ó, deixa eu interromper o debate aqui pra gente Não, conseguir eu sou andar, brincando. porque essa parte foi bem mais longa que as outras. Dá pra Não, contar mas bastante eu coisa quero dessa. puxar esse gancho justamente vocês falaram da velocidade do jogo, essa questão da medicina, que alguns jogadores são mais suscetíveis à lesão. E isso se enquadra muito nessa última passagem do LeBron, que foi pelo Lakers, né? Que ele Sim, até sim. conseguiu um título em 2020 lá na bolha e tá no Lakers até hoje, onde ele vai jogar mais uma temporada agora com o Luka Doncic como colega de time. Como vocês avaliam
essa passagem do LeBron pelo Lakers, olhando esses contextos que você acabou de trazer de velocidade de jogo, de novos jogadores, de tecnologia, tanto na questão da medicina como na questão de análise de jogo, como vocês avaliam como foi a carreira do LeBron pelo Lakers nessa última passagem dele, assim, né, desde 2019 até hoje? Ele chega no Lakers com o quê? 35 anos? Jogadores aposentam com 2 anos a mais jovem do que ele, com 33 anos, e ele foi para o Lakers já com 35 anos. Vários jornalistas falavam, LeBron, você não precisa mais jogar, Ben Simmons está chegando aí, ele vai ser a cara da liga, você não precisa mais jogar. Isso faz o quê? 6 anos atrás. Ele foi lá, conquistou mais um título, conquistou mais vitórias. Magic Johnson falava, ninguém nunca vai bater o Abdul-Jabbar em pontos. LeBron bateu. Shaquille O'Neal, que sempre falou que o Michael Jordan era o GOAT, e que sempre defendeu que até o Kobe Bryant estaria na frente dele, ele mesmo disse, se o LeBron James passar o Abdul-Jabbar, todos nós vamos ter que ficar de boca calada. E ele fez isso tudo pelo Lakers, foi com 35 anos, no segundo ano dele pelo Lakers ele já ganhou o segundo ou terceiro ano dele pelo Lakers. Segundo ano dele pelo Lakers ele já vai campeão da NBA, numa situação onde ninguém viu, sim, não tinha pressão de torcida, não tinha mando de quadra, mas uma situação totalmente adversa, onde estava todo mundo preocupado com o que estava acontecendo com o mundo, e ele foi mesmo assim conseguiu ganhar um título com o Lakers só na segunda temporada. Claro, o time dele era bom, até porque times bons ganham o título da NBA, né? Então assim, pra mim foi uma passagem sensacional, sofreu mais com lesões nessas passagens nesses últimos anos pelo Lakers, né? Porque até o LeBron James tem 40 anos, chegou lá já com 35. Então, para mim é uma passagem maravilhosa, já tá na história do Lakers, tanto em pontos, rebotes, e ganhou um título pelo Lakers e com uma idade que ninguém imaginava que ele talvez chegaria a jogar. Eu concordo com tudo. É uma passagem boa, se você levar em conta que o Lakers estava afundado quando o LeBron chega, né? Tinha ali Lonzo Ball. Tinha ali um projetinho até, mas aquela cara de que não ia acontecer nada, não ia chegar em lugar nenhum, né? Tinha o Julius Randle, tinha uma galerinha ali, mandou um pacote legal pelo Anthony Davis, ganhou um título. Se o LeBron resolve se aposentar depois daquela temporada em 2020, eu concordaria com você que ele estaria na discussão de GOAT. Ainda existiria sustentação. Quanto mais tempo o LeBron joga, mais é o GOAT. Não, claro, são mais pontos, são mais histórias para escrever no livro de histórias Você contou a parte romântica da passagem dele pelo Lakers, cara, mas depois que ele ganha esse título, em 2021, em março daquela temporada, machuca LeBron e Anthony Davis. O Lakers tem uma queda óbvia de produção, perdeu seus 2 principais jogadores e acaba parando em 7º lugar daquela conferência. 7º? Enfrenta o Suns, né? O Jazz ficou em primeiro. que foi pra final depois. Isso, o Jazz ficou em primeiro, o Suns ficou em segundo. Perde aquela série pro Suns. Totalmente plausível perder aquela série pro Suns. Só que foi a primeira eliminação dele de primeiro round. Aquilo impactou o psicológico do LeBron de uma forma muito clara pra mim. Claro. Tanto que logo após aquela eliminação, o Lakers começa a ir pro mercado em uma caça às bruxas, como se o time fosse uma porcaria. Porque desculpe, e aí eu entro num achismo. É óbvio que isso é um achismo. O LeBron deu as cartas no Lakers desde então. O LeBron tomou as decisões no Lakers desde então. O desespero do LeBron por mais um campeonato, por essa história de GOAT, acaba afastando ele dessa discussão, nesse sentido, nessa passagem pelo Lakers, porque eu confio plenamente que se o Lakers mantém aquela base que eles tinham em 2020 quando ganharam o título, mesmo depois dessa eliminação, o Lakers teria tido uma sequência melhor. Talvez não tivesse resultados bons, porque conseguiu uma final de conferência. Mesmo assim, conseguiu uma final de conferência. Talvez nem chegasse nessa final de conferência, mas seriam anos mais tranquilos para a torcida do Lakers. Não aconteceria uma 11ª posição do Oeste, igual aconteceu em 2022 com o Westbrook. Não aconteceria deles depois terem que se livrar do Westbrook, né? Porque pegaram aquele contrato absurdo de 45 bilhões. Porque o LeBron achou que era possível vencer um título com essa troca, né? E depois disso, cara, o time vira uma zona. É sempre, ano após ano, o Lakers é o mesmo roteiro. Vocês têm um time... Vocês não, desculpa, é que você é torcedor do LeBron, vai. Vocês têm... O Lakers, o LeBron tem um time, ali ok, razoável. Ele não consegue dar o próximo passo, ele não consegue vencer. Igual esse ano, ele tinha um Luka no time, aí perdeu. Por que ele perdeu? Não tem pivô, não tem banco, não tem nada. É sempre os poréns. A gente sempre coloca os poréns e a gente tem que solucionar o problema do LeBron imediatamente. Isso faz o Lakers ter uma síndrome de urgência que atrapalha completamente o planejamento do time. Agora mesmo isso está acontecendo. Cara, o LeBron ainda achava que era o cara do time quando o Luka chegou. Isso é muito óbvio, mas muito óbvio. O LeBron claramente ficou incomodado depois da chegada do Luka, porque ficou claro que ele não seria mais o principal jogador. A mídia repercutiu isso dessa forma. Então a forma que o LeBron age nessa situação do Lakers, cara, é uma coisa assim de personalidade que me incomoda. E que, desculpa, cara, pra você colocar um cara numa discussão de GOAT, tem que ser um currículo quase impecável.
sabe? O Jordan tem esse currículo impecável. Não tem. O LeBron... Que não tem, cara. Não tem? Como não tem, Rafael? É como a gente fala, do LeBron James qualquer coisinha serve para a picuinha, conta da mídia. Qualquer coisa é um porém. Não, porque ele fez um escarcéu para sair do Cleveland Cavaliers, fez um grande anúncio e não sei o quê. Aí o Michael Jordan é tudo romantizado, enquanto do LeBron, cada aspa que ele faz de diferente, cada hífen que ele coloca no Rafael, post mas no eu tô entrando na Instagram, questão, vira toda uma discussão. Eu tô entrando nessa questão, cara, desse síndrome de imediatismo, que prejudica a carreira dele também. E prejudica ele nessa discussão de GOAT, você não acha? E a questão que prejudica o Michael Jordan de todos os, principalmente o maior companheiro da história, da vida dele, que é o Scottie Pippen, odiar ele. O Scottie Pippen é um invejoso. Ah, mas aí olha os poréns. Aí o Michael Jordan não, ele é intocável, ele é um deus enviado à Terra, que nunca vai ser a culpa dele, porque aí quando o Scottie Pippen odeia ele, não, ele é um invejoso. Ele não gosta dele, ele não tem relacionamento com o Dennis Rodman. Ah, o Dennis Rodman que é o louco. O Dennis Rodman é o que não sabe o que tá fazendo. E o Dennis Rodman não é louco? É louco. Ah! É louco. Mas nesse quesito não. Aí você não vê nenhum dos grandes companheiros do Michael Jordan falar não, porque o Michael Jordan era um grande companheiro e não sei o que, e não sei o que lá. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Assim, falou que era um egocentrismo absurdo, que era um companheirismo de só pensar em mim e não nos outros. Resultou em títulos, com certeza. Gigante. Mas disso a gente não fala. Agora com o LeBron James sempre tem os poréns. Se o egoísmo do LeBron tivesse rendido um título no Lakers, isso também não seria um problema. Mas rendeu um título no Lakers. Não, tô falando depois de 2021. Que nem eu falei pra você, em 2020, se ele para ali, a discussão existiria. O problema foi ele insistir. Pra mim, quanto mais tempo ele joga, mais ele contribui pros livros de história da NBA. Então não faz sentido ele estar mais longe de chegar no Michael Jordan. Pra mim, obviamente, ele já passou. Mas pra você, não faz o menor sentido quanto mais tempo ele joga, mais tempo ele joga, mais histórias ele escreve para a NBA, mais pontos ele contribui, mais momentos marcantes que vão ficar na mente dos torcedores pra vida inteira. E eu acho que aí você comentou do Lakers, eu acho que assim, é difícil realmente o Lakers não se desesperar para procurar alguém, pois se você olhar para aquele time de 2020, é o AD e o LeBron, é uma dupla. Tem ali um apoio, você tinha um J.R. Smith, já no final da carreira. Nem jogou. Rajon Rondo. Caruso era um dos melhores defensores da liga. O Caruso ainda não era esse defensor era, que sim, ele senhor. Ele era um bom defensor e subestimado. Mas não era ainda o defensor que foi virar no Chicago Bulls e agora no OKC. Eu discordo de você, ele já era um time defensor, sim. Não estou falando que, além de AD e LeBron, eram só jogadores ruins. Mas eram muitas vezes jogadores que foram escorraçados na free agency, que ninguém procurava. Jogadores como J.R. Smith, que já estava quase se aposentando. E quando você tem um AD, que é o cara para ser o companheiro do LeBron, que só se machuca, fica difícil. Você precisa procurar um outro cara para você confiar. E vamos combinar que o AD não é aquele cara que a última bola do jogo, uma bola de 3, você vai dar a bola para ele, porque ele não tem como criar o próprio arremesso. Ele é um bom arremessador de 3 para um pivô do tamanho dele, mas ele não vai criar o próprio arremesso. Então o Lakers precisava procurar um outro cara para confiar junto com o LeBron James, porque hoje em dia na NBA, infelizmente, não existe mais coisa que o Dirk Nowitzki fez, que é, ele era o único, assim, All-Star, eu vou falar daquele time, o único All-NBA daquele time que conseguiu levar para o campeão. Hoje em dia na NBA não existe mais isso. E o LeBron não entendeu isso. E o LeBron entendeu isso não e conseguiu ser campeão em 2020. Não, mas... Depois Rafael, disso... vou repetir, eu tô discutindo pós-2020. Beleza, mas depois disso o LeBron não entendeu. Não foi o LeBron que não entendeu. O AD vivia machucado, o LeBron também sofreu com lesões, o time não conseguiu trazer adições que deram certo. Rafa, a única lesão do Anthony Davis até então tinha sido uma lesão que ele teve junto com o LeBron, em março de 2021. E na pós-temporada, no meio do ano em 2022, ele faz a troca pelo Westbrook. É ali. O LeBron não entendeu. Se o LeBron tivesse entendido, ele jamais aceitaria que o Lakers pagasse 45 milhões de dólares pro Westbrook, mano. Isso é contra-intuitivo. Você falou que ele jamais aceitaria, mas ele não manda no time. Ele não manda no time. Aí é o que eu falei, achismos. Pra mim, o LeBron dita sim regras dentro do Lakers. A mídia sempre joga contra o LeBron e qualquer coisa que ele faz, ou que acontece, vai contra o LeBron James. Pra mim, não existe um mundo onde o LeBron James vai mandar na maior franquia da NBA. Ou uma das, né? Uma das maiores franquias da NBA, a segunda maior franquia ou a maior franquia da NBA. Então você acha que o LeBron não tem nada a ver com os últimos 5 anos do Lakers? O que aconteceu lá? James,
Ele tem a ver, mas ele não é o cara que manda no Lakers, ele tem a ver até porque ele faz parte do time, ele é o jogador onde a diretoria mais confia, e ele é o cara que realmente o torcedor mais confia. É o LeBron James, ele foi a cara do Lakers desde que ele chegou. Mas agora, para tomar certas decisões, não acredito que ele tenha a influência que as pessoas imaginam que ele tem. Tá, justo. E para mim, se você tem uma diretoria competente e com ponta firme, você não se deixa levar por opiniões assim, que o LeBron James fale, pague 45 milhões de euros para o Você sabe que o Lakers não é essa diretoria competente. Então, e aí vem a questão do meu argumento, que o LeBron James foi prejudicado por conta da diretoria do Lakers que não é competente. Eu fico imaginando, imagina se a diretoria, imagina se o GM do LeBron James fosse um Sam Presti na época com o Lakers. Imagina o Sam Presti com a bomba nesse ponto eu concordo com você. O Lakers, eu acho que foi uma relação prejudicial, assim, pros dois. Ao longo do tempo acabou sendo prejudicial pros dois. Eu tenho um ponto aqui, não sei se o Luke ia tocar nesse assunto, mas vamos para as considerações finais pra eu falar? Eu tava esperando, achei que você ia dar um contra-argumento aí nessa última parte, e depois que você viesse eu ia trazer esse ponto que, né, agora basicamente completamos, assim, né, toda a cronologia do LeBron na NBA, passamos por todos os principais pontos da carreira dele. Então eu quero que vocês ajudem a audiência lá em casa a decidir. LeBron é o GOAT ou não? 3, 2, 1... valendo. Bom, galera, eu acho que já se provou aqui, né? O delírio de um e a calma do outro em saber valorizar o Michael Jordan, mas saber que ele não é o maior da história. O LeBron James é o único jogador que conseguiu ser campeão por 3 franquias diferentes na história. Ele foi draftado por uma franquia de uma cidade pequena, disfuncional, e transformou em uma franquia que chegou em 5 finais da NBA e todas com o LeBron James. Ele ainda conseguiu trazer um título para a franquia de Cleveland, que a cidade de Cleveland não via há 50 anos. Ele também é o único na história a tá no top 10 de pontos, rebotes, assistências e daqui a pouco em steals, como eu já falei logo antes. Então, assim, eu acredito que não precisa de muito mais argumentos para falar, além dos que eu já utilizei. Vocês perceberam o Gustavo enlouquecendo e eu com a minha calma de sempre, de que o LeBron James é o GOAT. Pode pegar o tempo para você agora. Minha vez. Eu quero pedir desculpas primeiramente aos haters de verdade do LeBron, porque pra mim o LeBron é o segundo maior da história. Eu só tô discutindo aqui com um lunático que quer colocar ele em primeiro a todo custo. Então, esse foi o meu debate aqui. O LeBron não é o GOAT da história da NBA, sem sombra de dúvidas. A discussão dele, inclusive, tem que ser com o Kobe, tem que ser com o Stephen Curry, que pra mim tem legados muito mais tangíveis do que o seu LeBron James. Queria fazer um... Considerações finais? Não. Eu queria finalizar fazendo um disclaimer só. Ó, segundo a fonte da juventude, 70% dos fãs de NBA sofrem de uma doença chamada haters de LeBron. Só finalizar com isso. Você quer falar mais alguma coisa nas considerações finais? Que eu parei nos 40 segundos, então eu volto nos seus 40 segundos aqui. Eu não sou hater do LeBron, eu sou hater de fãs do LeBron, igual então o o que você tá fazendo aqui? Eu tô sendo hater de então você. O que você tá eu tô sendo seu hater. O que você tá fazendo aqui? Era haters do LeBron. Space Jam do LeBron é uma bosta, e isso define a conversa, sem sombra de dúvidas, na minha opinião. O do Michael Jordan é superestimado. Os efeitos especiais não são bons. Ah, o filme é de 96. Não tá vendo como ele não consegue associar que uma época é diferente da outra? Totalmente diferente. Cara, você me deixou maluco. Ah, moleque, vai. Do mesmo jeito que naquela época do Jordan era muito mais fácil atuar do que hoje em dia. Bom, depois dessa pequena discussão cinematográfica, a decisão fica com vocês. LeBron James é o GOAT ou não é o GOAT? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, ativa o sininho, acompanha o Camisa 23 em todas as redes sociais e estaremos de volta aqui na semana que vem com outro tema pro Resenha do Camisa. Valeu, rapaziada. Até a próxima.